Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, muitas notícias agora na tarde, no finzinho aí da tarde, no início da noite. Alexandre Campelo critica aí, Levinciano sugere que os dois candidatos eleitos, tanto no dia 7 quanto no dia 14, Levinciano e Jorge Salgado, entrem num acordo e façam uma nova eleição para decidir quem será o novo presidente do Vasco. Vamos falar muito disso, também vamos falar das críticas que ele fez aos jogadores que o Levinciano quer trazer para o Vasco, que isso pode ter um impacto muito negativo no elenco do Vasco. Meus amigos, agora o próximo presidente do Vasco tem que contratar só jogador de Bangu? Será que é isso mesmo, Campelo? Será que é isso que o senhor quer que o Vasco faça aí, que o próximo presidente do Vasco faça? É lógico que o Vasco precisa trazer reforços de peso, é lógico que o presidente eleito vai trazer jogadores aí de qualidade, porque foi isso que ele está prometendo na sua campanha inteirinha, e o torcedor vascaíno, lógico, vai cobrar disso dele, e tomara que, se ele assumir o poder, ele traga realmente esses jogadores, porque o Vasco vai fazer diferente do seu Vasco, Alexandre Campelo. Um Vasco que pode, pelo menos, lutar para ficar na primeira divisão, mas ficar na primeira divisão sendo campeão brasileiro, não ficar na primeira divisão para lutar para não ser rebaixado e ficar na 16ª colocação todos os anos. Fazer campanhas ridículas de Libertadores, como foi no seu primeiro ano de mandato em 2018, e sem falar na péssima campanha de Campeonato Carioca, que até nisso o elenco que o senhor montou conseguiu conquistar aí 7ª colocação no Campeonato Carioca de 2020. É uma piada e o senhor quer dar lição de moral? Isso não existe. Vamos falar mais a fundo do que disse o Alexandre Campelo, e também vamos falar aí do Germancano, que foi o craque aí da última rodada aí do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Só clicar embaixo no inscreva-se, é de graça, meu amigo. Se inscreve aí, dá essa força aí pra gente chegar a 130 mil inscritos. Muito obrigado a todos que estão sempre assistindo nossos vídeos, aqueles que estão me assistindo aqui pela primeira vez, se inscrevendo aí, chegou hoje no canal, muito obrigado. Aqueles que estão comigo desde o início, desde quando eu tinha 2, 3 mil, 5 mil inscritos, muito obrigado de coração por estarem aí sempre assistindo nossos vídeos. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você não perder nada, e compartilha com seus amigos vascaínos, porque aqui a gente traz vídeo todo dia tem informação do Vasco e notícias fresquinha para você, torcedor. Após os 2 gols marcados aí contra o Sport, o argentino Germancano mais uma vez foi eleito aí o craque da rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi eleito aí o craque da 21ª rodada do Vasco, que venceu bem o Sport, e o argentino voltou a balançar a rede depois de 9 jogos. Mas nesse período aí, o Germancano ficou contundido, né, pessoal? A gente lembra que ele teve uma contusão, ficou fora daquele jogo também da Sul-Americana. O jogador já voltou no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e fez gol aí já contra o Sport na rodada seguinte. Isso foi muito interessante, porque a gente ganhou aí de volta o Cano, né? Porque ele estava mal, não estava conseguindo balançar a rede, e com certeza isso passa pela cabeça do jogador, né? O jogador que vive de gols, como diz aí a mídia, só precisa de um toque para balançar a rede, e a gente sabe que ele precisa sim ter sempre auxiliares ali, ter sempre atacantes para tocar a bola para ele, fazer jogadas para ele finalizar. A gente viu no último jogo a presença do Léo Gil tentando auxiliar melhor o Germancano, já que o Martim Benítez ficou muito preso na marcação, e também o Thales Magno está sendo o Thales Magno, né, pessoal? Não está conseguindo colaborar com absolutamente nada, driblezinho para trás, passadinha de pé na bola, mas nada além disso. Não consegue trazer recursos de qualidade aí para o time naquela posição ali na ponta esquerda, né? O Vasco pouco ataca pela esquerda. O Neto Borges, na minha opinião, está sendo muito mais ofensivo do que o próprio Thales Magno, e com certeza ele é o único que está salvando ali pelo lado esquerdo, juntamente com o Ricardo Graça na zaga, e o Thales está precisando de um banquinho, porque ele não está conseguindo ajudar o Cano a fazer gols, e muito menos a equipe, né? O Thales vem sendo muito criticado, e o torcedor vascaíno não aguenta mais ver ele no time titular. Germancano precisa sim do Martim Benítez um pouco mais avançado, não tendo tanto compromisso com marcar laterais, como a gente está vendo nos últimos jogos do Vasco. Apesar desse último jogo ele ter ido um pouquinho melhor do que foi no jogo contra o Palmeiras, mas eu achei ele muito focado na parte defensiva do que em tentar ajudar o Vasco a atacar. Eu gostei bastante do Léo Gil, como eu falei, né? Deu assistência aí pro primeiro gol do Germancano, e no segundo gol do Vasco contra o Sport, quem deu assistência foi o próprio Neto Borges, que eu acabei de elogiar, que ele está tendo mais liberdades para avançar e está se firmando sim nesse esquema de 3 zagueiros do Vasco, que parece que vem ajudando bastante esse jogador. Não tem tanto compromisso assim na marcação, e somente em atacar e ajudar ali no meio campo, talvez dando combate para a zaga não ficar tão exposta, e o Neto Borges vem fazendo bem o seu papel. Com certeza o time do Vasco
vai ganhar muito com isso, com o crescimento de alguns jogadores, mas precisa, como eu falei, colocar de volta o Martim Benítez na partida, para ele não ter responsabilidade de marcar ninguém, e aí sim o Germancano vai ter a possibilidade de fazer gol todo jogo, como era no início do Campeonato Brasileiro, e com certeza ele tem tudo para ser um dos artilheiros aí da competição e ajudar demais o Vasco, porque quando ele balança a rede, o aproveitamento do Vasco, cara, é absurdo, é 76% aproximadamente, e isso é uma média muito alta, e quando ele não balança a rede, a média do Vasco cai bastante, cerca de 24% de aproveitamento, e com certeza o Germancano é diferenciado e precisa sempre estar municiado para fazer os gols aí e ajudar o Vascão, e tomara que já no jogo de quinta-feira ele balance a rede aí pelo menos umas 2 vezes, né, Cano, para ajudar o torcedor vascaíno a comemorar demais e se livrar de vez dessa zona. Bom, pessoal, hoje pela tarde o Alexandre Campelo concedeu a entrevista coletiva, falou de diversos pontos, principalmente aí das eleições do Vasco. Ele falou a respeito aí dos candidatos Levenciano e Jorge Salgado. Ele disse que o melhor para o Vasco no momento seria os dois se unirem para fazer uma nova eleição, entrar num acordo aí e criar uma nova eleição, já que ambos foram perdedores, tanto o Jorge Salgado no dia 7 e também o Levenciano, que sequer foi candidato naquelas eleições híbridas do Vasco online e também presencial, e ele saiu derrotado porque ele não foi candidato, e estão meio que empatados de acordo aí com o que disse o Alexandre Campelo. A justiça já determinou que as eleições válidas são a do dia 7 e que o presidente do Vasco se chama Levenciano. Só que até o momento o Jorge Salgado procura aí recursos para tentar anular aquela eleição e validar a sua, né, que é do dia 14. Até o momento não tem nenhuma definição, somente o STJ que acatou aí o pedido do Levenciano validando as eleições do dia 7, e o Alexandre Campelo sugeriu isso, né, que exista uma nova eleição. Eu acho bem difícil que o Levenciano queira participar de uma nova eleição, porque se quisesse ele teria participado dessas eleições em online, e ele já disse bem claro na sua coletiva, após ser presidente eleito no último dia 7, naquela semana, se eu não me engano, na terça-feira, ele falou junto com o Romário e também com uma pessoa que vai trabalhar com ele no futebol do Vasco, ele falou que o seu grupo já está decidido que não irá entrar em mais nenhuma eleição do Vasco, e que a eleição que ele participou do último dia 7 é a que vale para a chapa e que vale para ele, e ele vai tentar aí de todas as maneiras ganhar judicialmente, como a gente está vendo. O Alexandre Campelo também fez duras críticas ao Levenciano, falando aí de reforços, né, que isso não traz nenhum benefício para o time. O Alexandre Campelo falou da seguinte maneira: e vem um candidato numa bravata, num rompante, também numa fanfarronice, critica aí jogador e diz como ele deve jogar. Diz que vai trazer jogador. Será que essas pessoas não pensam no impacto que tem isso no time? Essas pessoas que querem assumir o Vasco precisam pensar na instituição, precisa pensar na imagem da instituição, ter um equilíbrio. É isso que se espera de um presidente: equilíbrio, serenidade e também aí muita luta no comando do Vasco. Pessoal, eu discordo totalmente aí do Alexandre Campelo, porque ele não teve a capacidade de trazer grandes jogadores pro Vasco. Trouxe nesse ano jogadores melhorzinhos, né, que veio o Germancano, veio o Martim Benítez, só que o Martim Benítez não veio contratado, ele veio emprestado, e também o Leonardo Gil. Esses jogadores aí foram as melhores contratações da gestão do Alexandre Campelo. Também tem o Leandro Castan, não vou fugir do Leandro Castan, que também foi uma boa contratação em 2018, mas nesse ano, cara, o Vasco teve poucas oportunidades aí para contratar jogadores. No ano passado o Vasco teve um elenco limitadíssimo. O Luxemburgo fez o que pôde com aquele time para evitar o rebaixamento, que era certo. O time do Vasco do ano passado, de 2019, era horroroso. Tinha Sidão, Valdívia, Marquinho, entre outros jogadores ridículos que o Alexandre Campelo, juntamente com a sua diretoria, contrataram pro ano passado, né? Ian Sassi, entre outros nomes tenebrosos que foram contratados por essa gestão. E o Vasco, por sorte, por Deus, que não quis que o Vasco caísse no ano passado, permaneceu na primeira divisão e ainda conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana. O melhor campeonato feito pelo Vasco foi o do ano passado, aí uma 13ª colocação, 12ª colocação, se eu não me engano, na gestão do Alexandre Campelo. Aí vem um candidato que quer trazer jogadores de nome pro Vasco, quer trazer jogadores de peso para tentar competir com o rival, que vem goleando o Vasco, que vem passando por cima do Vasco aí nos últimos anos. O Vasco não vence o nosso maior rival desde 2016. Isso é uma piada, não existe isso. Time grande não pode ficar 4 anos sem vencer o adversário, sem vencer o maior rival. Isso está acontecendo. O Alexandre Campelo, na sua gestão, sequer
quer conseguir uma vitória contra a mulambada. Isso é inadmissível e o Levinciano sabe muito bem disso e quer trazer recursos e jogadores para vestir a nossa camisa pro ano que vem. O torcedor vascaíno ter motivos para sorrir, sair na rua com a camisa do Vasco e ter orgulho de falar que é vascaíno. Eu tenho certeza absoluta que tem muitos que me assistem que não tem coragem de sair na rua com a camisa do Vasco, que não tem coragem de falar para amigo, para falar de amigo de empresa, que é vascaíno. Por quê? Porque o time é essa porcaria aí, é a cara do Alexandre Campelo. Vem um candidato Levinciano que quer trazer jogadores de qualidade, trazer Alex Teixeira, trazer o Balotelli, talvez aí, quem sabe o Hulk, pode ser jogadores que venham para agregar e muito o Vasco no ano que vem e ajudar o Vasco, quem sabe, a conquistar títulos, começando pelo Campeonato Carioca, que nem isso o Alexandre Campelo teve a decência de colocar o Vasco nas semifinais do campeonato desse ano de 2020, o Vasco ficando aí na 7ª colocação, uma péssima campanha do Vasco, do seu Abel Braga, contratado pelo seu Alexandre Campelo. E agora a gente espera que tenha uma definição essas eleições do Vasco e que seja aí eleito o presidente que foi merecedor aí, cara, na justiça, porque tudo vai se resolver na justiça e a justiça brasileira vai decidir quem será o presidente, a menos que aconteça isso que o Campelo disse, né? Que os dois candidatos entrem num acordo e que façam uma nova eleição, porque se tiver uma eleição totalmente direta, sem manipulação, sem nada, sem golpe, o Levinciano vai ganhar de lavada, na minha opinião. E eu acho que o Vasco estará entregue em boas mãos, como eu sempre venho falando aqui. E deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre o que disse o mandatário do Vasco, sobre o que disse o presidente do Vasco, a respeito de tumultuar esses reforços aí que são especulados, falados aí pelo Levinciano, que ele quer trazer pro Vasco, que pode atrapalhar o elenco do Vasco. Nesse ponto pode até ser verdade, mas são jogadores medianos, jogadores que mais cedo ou mais tarde vão sair do Vasco, não tem jeito. O Vasco tem que demitir aí muitos desses jogadores, rescindir o contrato de jogadores que não têm a mínima capacidade de vestir a nossa camisa, e a partir do ano que vem, se for o Jorge Salgado, ele vai ser obrigado também a trazer jogadores de qualidade, porque não dá para assumir o poder a todo custo sem trazer nenhum benefício pro clube, como foi aí o Alexandre Campelo no seu primeiro ano de mandato, não trouxe nada. O Vasco disputando a Libertadores, não tinha nem uniforme para jogar. Quem se lembra daquele uniforme horroroso feito pela Diadora? O Vasco foi piada naquela Libertadores de 2018, passando vergonha, foi humilhado pelo Racing jogando na Argentina, e o Vasco não tinha time. E o Alexandre Campelo critica aí quem quer trazer um Vasco melhor, quem quer fazer um Vasco mais forte. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais e ativa o sininho para você não perder nada. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto.